Sempre um cacique e tem o pajé, que vocês conhecem como pajé, né? Então o pajé é a parte religiosa. O cacique é a parte política. E depois temos também hoje a associação, que a associação ela ajuda a comunidade também, junto com o cacique, porque qualquer coisa que acontece, o cacique chama a gente também para resolver algumas coisas, né? E a aldeia é pequena, mas a gente tem uma coisa muito importante hoje, né? Que a gente tentou gerar emprego dentro da aldeia para poder... Você imagina uma aldeia de 25 hectares, uma comunidade indígena, é muito difícil. Não tem como sobreviver, né? Porque o índio, basicamente, sempre viveu do artesanato. Nem todo mundo vem aqui todo dia comprar artesanato, né? E mesmo que vai para a cidade, não vende artesanato suficiente. Né? O suficiente, né? Porque não é pedra de ouro. Então o branco está acostumado a comprar pedra de ouro. Então o artesanato é a coisa mais difícil. Então o que acontece? Antes de ter o posto de saúde, CECI, Escola do Estado, não havia emprego nenhum. Então a turma vivia só do artesanato. Então era difícil a coisa. Então quando a gente começou a lutar para trazer isso, então gerou emprego, né? Então vocês estão vendo o soldado lá, né? O soldado lá ganha para ficar ali olhando a gente, né? Então ele é vigilante, então ele é contratado para fazer o serviço. O Luiz é funcionário do CECI também. Então o que acontece? Você gerou emprego. Então hoje nós estamos vivendo um pouco melhor porque gerou emprego, né? Agora nós temos no Brasil algumas aldeias que são grandes, maiores. Só que eles passam mais dificuldade do que nós. Por quê? Porque não conseguiram gerar emprego dentro da aldeia, né? Então você vai em certas aldeias do Brasil, que daí os índios têm que trabalhar de peão ou de boia fria, né? E aí é difícil, né? Então fica aquele sufoco. Então por isso que hoje a gente conseguiu gerar emprego. Agora precisa lutar para ampliar o território, né? Porque a gente tem medo que no futuro todos esses sítios assim ao redor virem bairro. Né? Se virar um bairro, a gente dança. Né? Como vocês passaram ali na Comporta, perto da posto policial, tem uma aldeia ali. Há 20 anos atrás, lá era igual isso aqui, ó. Hoje o bairro está em cima da aldeia. Né? Vocês passaram do lado da aldeia. Né? Nem percebemos. Quer dizer, Não percebeu? fechando, Vai fechando, vai se apertando. quadrado, mas Então por isso que a gente... é o que até isso. Por isso que no Brasil é comum as comunidades indígenas sempre lutar para ampliar os territórios, para... Porque o índio no Brasil, o costume é entre todos, né? Sempre a mesma coisa. É viver da floresta, né? E o povo não consegue entender isso. Então por isso que a gente é chamado de vagabundo. Que o índio não... Eles falam assim, que o índio não produz, né? E o branco é trabalhador, né? Quando a gente fala branco não é cor, né? Branco é... Todo mundo. É todo Os mundo. demais. E nós também não somos índios, né? Porque o branco é que chama a gente de índio. Então assim, virou um apelido. Também assim, por exemplo, naquela época, se tinha os negros para trabalhar, se tinha os impostos, né? Então, o índio no Brasil, ele não tem lucro, né? Por isso que tem esse mito, né? De o índio não quer trabalhar, não sei o quê. Mas é porque se ele pega uma mercadoria exportada, ele tem os impostos, tem isso, aquilo, que gera lucro. Então, que aí, tem aquele filme irônico lá que passou do Caramuru, né? Acho que é Caramuru. Então daí o cacique, que era o chefão lá, dominando a rede, daí o cara falou, olha, mas vem cá, vem trabalhar, que eu vou arrumar um emprego pra você, daí você vai ganhar dinheirinho, daí você vai poder comprar, não sei o quê. Mas o que eu vou fazer com o dinheiro? Não, você pode comprar não sei o quê, não sei o quê. Você pode comprar comida. Daí ficou pensando, mas por que eu vou ter que trabalhar se eu já tenho tudo? Né? Então, na aldeia sempre foi assim. Então o índio vive na floresta, você está sobrevivendo, está vivendo, né? Então para que ele tem que se ensinar na cabeça dele que ele tem que enriquecer? Então, nas aldeias, se o índio está vivendo, né, tá bom. Então, você está numa aldeia grande, você tem caça, você tem pesca, você tem matéria-prima para fazer artesanato, tem pássaro, tá tudo tranquilo. Daí agora você tem que fazer a cabeça dele, não, vai para a cidade, que se você for lá, você vai arrumar um emprego, daí você vai ganhar dinheiro, daí você pode comprar um apartamento. Então, começa a falar todas essas coisas, né? Então, essa mentalidade é a mentalidade ocidental. A indígena nunca foi assim. Então por isso que é difícil o povo entender. Então o que acontece? São dois sistemas diferentes. O índio tem um costume, o branco tem outro. Se o branco não consegue sair desse sistema mais. E o índio também não consegue sair. Por quê? Porque essa é a vida. Se o índio for para a cidade, ele vira o quê? Um favelado. Não tem como ele sair daqui para enriquecer lá.
e vai virar um favelado. Agora o branco não vai sair lá da cidade para vir morar numa aldeia. Não, abandona tudo lá que você vai viver na aldeia. Daí ele vai largar a profissão dele, vamos dar exemplo que ele trabalha num grande banco, é gerente, não sei o que, ele vai abandonar tudo para vir aqui? Não. Então são sistemas que não pode trocar, cada um fica na sua agora. Só que a gente deixa os brancos lá e os brancos tem que deixar nós aqui em paz, porque daí a gente vai viver assim, vocês assim, né? E então o que vai acontecer? São mundos diferentes. Só que o branco não consegue entender isso, daí ele começa a falar que o índio é vagabundo, que o índio não produz, né? Só que eu sempre brigo e falo assim, não, a gente produz o que vocês não querem produzir, né? Então quando os brancos vêm aqui, não, por que vocês não derrubam mata para plantar, vocês vão ganhar muito dinheiro, né? Daí a gente derruba a mata, como os fazendeiros têm costume fazer, e daí o que acontece? Vira um deserto. Agora, o que o mundo quer hoje é água e oxigênio, né? E isso o índio produz. Como que você produz? Não destruindo. Se você já é acostumado a viver assim, você não destrói. Então o branco, o governo, devia pagar as aldeias indígenas para o índio proteger a floresta. Você entendeu? Só que os fazendeiros ganham e nós não ganhamos, né? E mesmo pagando, eles brigam com o ministro da Justiça, o Mink, né? Então o que acontece? O pau come lá em Brasília, lá, né? Porque fazendeiro e Ibama não é brincadeira o negócio, porque eles batem de frente mesmo, porque eles não querem que criam lei, né? E o ministro tem que ficar naquela ali. Esse dia atrás eu vi um documentário, um fazendeiro batia de frente, ele falava assim, é um absurdo você criar lei para proteger a floresta é para ser destruída, para produzir, né? Então essa mentalidade de floresta ninguém quer, entendeu? Só quer destruir, porque é fácil, você derruba, vende a madeira e depois vai plantar, né? E no fim ainda vai fazer soja ou criação de gado, né? Então é muito complicado. Então no Brasil, para você ter uma noção, você sabe que o Brasil é uma grande floresta, né? Considerada mundialmente, né? Não, ainda hoje, né? Mas você sabe o que existe essa grande floresta? Vocês têm noção do tamanho do território de floresta? No Brasil em geral, você juntar um pedacinho por pedacinho, né? Então, 11% é floresta ainda, né? Não é? Então, 90% já destruiu, né? Mas 11%, só que esses 11% é muito grande na visão de todos, né? Do mundo todo. Desses 11%, 6% são áreas indígenas. Se não existem as áreas indígenas, teria 5% de floresta no Brasil, né? E desses 5% que existe, aproximadamente uns 3,5% são os parques do governo. E daí é que você calcula um pouco dos fazendeiros do Brasil. Seria mais ou menos, se for contar dos fazendeiros, seria 2,5%. Então não dá para entender? Então se não tem as aldeias no Brasil, não teria floresta no Brasil. Porque as aldeias são muito grandes. É que você vê uma aldeia dessa aqui de 25 hectares, daí você fala, nossa, mas é pequenininha. Não, tudo bem. Então é como se a gente não produzisse nada, né? Porque é pequeno. Mas quando você vai nas grandes aldeias que tem no Brasil, elas são muito grandes. Então, por isso que o povo tem que falar, a gente é vagabundo, é muita terra, não vai produzir nada. Então, para demarcar aquela área de Raposa Serra do Sol, foi uma briga danada, que os índios não vão fazer nada, que o índio não produz. E o discurso deles é o mesmo. O índio não vai produzir nada. Então o que vai acontecer com aquela terra? Vai virar mato. E o que o mundo está querendo hoje? Mato. Se não tiver mato, não tem oxigênio, né? Então só existe graças às terras indígenas no Brasil, né? Porque você está vindo numa aldeia pequena, mas se você for numa aldeia, que nem a aldeia Raposa Serra do Sol, ela é 1.700.000 hectares, né? Daí por isso que o índio recebe o título de vagabundo. Mas para que tanta terra você não vai produzir nada? Como não vai? Deixando a terra tranquila, vai gerar a criação dos animais, dos pássaros, melhoria dos rios,
né? Tudo isso, e oxigênio. Então o povo não valoriza isso. Então eles pensam sempre naquela coisa de destruir para progredir, para